Vamos lá? Começar mais uma live nessa noite, uma live especial aqui com vocês, tá? E com certeza, pessoal, eu tô preparando muita coisa legal, viu? Que a gente vai começar a trazer aqui para vocês, tá? Muita coisa que vai ser bem legal mesmo, tá? Bom, sejam muito bem-vindos, quem tá chegando aqui comigo. Aninha Fonseca, bem-vinda, linda. Ana Paula, muito bom, né? Ver os nossos coaches aqui, que gracinha. Patrícia, Cleiton, Elvis Maia, Psigra, Seragão. Gente, esses nomes aqui são difíceis, hein? Cleiton, James Wendel, Marcos. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Aqui na nossa live de hoje. O meu nome é Marina Carvalho e hoje eu vou falar para vocês, né, qual é o maior erro que uma pessoa pode cometer na hora de se colocar, né, na busca dos seus sonhos e dos seus objetivos, tá? Então, hoje, pessoal, atualmente, né, nós temos 3 tipos de pessoas nesse momento, quando a pessoa ela vai começar a se colocar aí no caminho dos seus sonhos, no caminho dos seus objetivos. Nós temos aquelas pessoas que estão correndo desesperadas, na realidade, querendo apenas um alívio para os seus problemas, né? Então, muitas pessoas que aí, ao invés de estar buscando realmente realizar os seus grandes sonhos, né? Bem-vindos vocês que estão chegando, acenando aí no Instagram, né? O Instagram um atrás do outro, quem está acompanhando no Facebook. Então, essas pessoas, elas estão buscando apenas um remédio. São aquelas pessoas que têm um perfil, né, de buscar um remédio. Eu quero um remédio para aliviar a minha dor, um remédio para aliviar o meu problema. E são aquelas pessoas que, ao invés delas se desenvolverem, delas expandirem as suas capacidades para realizarem os seus maiores sonhos, os seus reais sonhos, o que elas fizeram ao longo da vida? Quais foram as decisões que elas tomaram? Elas decidiram que, ao invés de expandir, elas decidiram diminuir. São aquelas que normalmente vêm com aquele discurso assim: ah, eu não preciso disso tudo, né? Ah, eu tô feliz desse jeito. Ah, pra quê, né? Até aqueles discursos sobre dinheiro, né? Ah, pra que dinheiro, né? A gente vem do pó e volta pro pó. Então, são aquelas pessoas que preferiram encontrar razões para não ter mais do que realmente se desenvolver, se expandir para encontrar, né, para ser capaz de realizar os seus sonhos maiores, tá? E existe um outro cenário, que são aquelas pessoas que elas querem mais. Só que a grande questão, elas têm o desejo de realizar muito, tá? Só que essas pessoas, elas têm um grande problema, né? Por mais que elas tenham grandes sonhos, elas ainda trazem, são pessoas que se esforçam muito, são pessoas que trabalham muito, mas elas ainda trazem consigo alguns paradigmas, e esses paradigmas fazem com que tudo se torne muito difícil na vida dessas pessoas. Então, muitas vezes, mesmo elas não sabendo, elas estão se esforçando, são pessoas inteligentes, são pessoas esforçadas, trabalhadeiras, né, assim, trabalhadoras, mas o que acontece? Mesmo assim, elas não estão conseguindo realizar. Mesmo tendo essa vontade, esse desejo ardente, mesmo elas se esforçando, mesmo elas dando o melhor delas, elas não estão conseguindo chegar próximo dos sonhos delas. E elas passam dia após dia vivendo essa frustração de perceber que por mais que elas se esforcem, parece que ela está remando contra a correnteza, né? É o que eu gosto de dizer aí, né?
Se os primeiros são aqueles que dão um passo para frente e dão 10 para trás, esses são aqueles que ficam rodando em círculo sem sair do lugar. Rema, rema contra a correnteza e nada acontece. E tem um terceiro público, tá? Que são aquelas pessoas que têm sonhos grandes, escolheram sonhar grande. Escolheram também desenvolver as suas habilidades, as suas competências, as suas capacidades. Porém, pelo fato também dessas pessoas terem uma mentalidade que é congruente, terem crenças que estão alinhadas àquilo que elas sonham, àquilo que elas querem, elas estão conseguindo realizar, elas estão conseguindo avançar, elas estão conseguindo conquistar. E por incrível que pareça, em alguns momentos fazendo muito menos esforço do que as que estão no primeiro cenário e no segundo cenário. Talvez sofrendo menos, talvez não estão trabalhando tão duro quanto as outras, elas estão conseguindo realizar, né? Sejam bem-vindos, Gomes, Rosa, quem tá chegando agora, tá? E, gente, qual que é a consequência, tá? Qual que é a consequência de cada um desses cenários? Marina... Ai, vamos lá. Gente, eu vou falar só agora, tá? Porque eu acabei de começar. O primeiro cenário são aquelas pessoas que elas estão, assim, desesperadas. Elas acabaram diminuindo o tamanho dos seus sonhos, tá? Tem gente me perguntando quem é o primeiro cenário, né? Elas acabaram diminuindo dos seus sonhos porque elas decidiram acreditar nas suas limitações. Então, elas têm aquele argumento assim: ah, pra que eu preciso, né? A pessoa sonha no castelo. Ah, mas eu posso ter essa casinha, né? Só, tá, gente? Só para vocês entenderem. A pessoa diminuiu todos os seus sonhos para não precisar se desenvolver, né? Então, ao invés de eu me desenvolver para que eu seja do tamanho do meu sonho, eu diminuo o meu sonho para eu não precisar passar por esse desconforto. Então, são aquelas pessoas que hoje estão na zona de conforto e, na sua grande maioria, simplesmente estão sonhando para realizar mais um dia de sobrevivência. Mais um dia que eu sobrevivi. E, infelizmente, né, já quero trazer aqui, tá? Eu já recapitulei e já tô indo para frente, né? Qual que é a consequência? A consequência desse primeiro cenário é que essas pessoas, elas estão simplesmente, por causa disso, por elas terem diminuído, vivendo o seu dia a dia, né? Lutando muitas vezes pela sobrevivência, vivem muitas vezes amarguradas, né? Amarguradas aí porque não realizaram seus sonhos, não realizaram seus objetivos e vivem um dia após dia de frustração, né? Por mais que elas tentam se sentir felizes, né? Normalmente são aquelas também que culpam os que são os realizadores pelo seu sofrimento. Uma grande maioria são pessoas que estão na vitimização, são pessoas que estão sempre arrumando culpados. Por quê? Porque no fundo, elas sabem que não assumiram a responsabilidade que elas precisariam assumir para realizar realmente aquilo que traria realização, satisfação, felicidade para elas. Bom, e qual que é a consequência do segundo cenário? No segundo cenário, já são pessoas que têm sonhos grandes e elas não desistiram dos seus sonhos, né? Elas ainda estão tentando. E como que elas estão buscando? O que elas estão fazendo, tá? Elas estão buscando trabalhar mais, às vezes estudar mais sobre o seu negócio, e não há erro, né? Sem dúvida, você estudar sobre aquilo que você faz também é importante. Porém, essas pessoas se limitam apenas a isso. E o que acontece? Elas não trabalharam a sua mente, não trabalharam aquilo interno, né? As suas crenças internas relacionadas àqueles sonhos. E, infelizmente, a maioria das pessoas acreditam que simplesmente por eu querer algo, todo o meu ser quer aquilo. E nós temos uma mente que é a mente consciente e a mente inconsciente.
O nosso sonho, ele está, na maioria das vezes, para as pessoas que estão rodando em círculos, que não estão conseguindo sair do lugar, o sonho, na maioria das vezes, ele está só no consciente. Essa informação não chegou no inconsciente. E exatamente por causa disso, né? Cibele, querida, que joia, né? A turma que tá fazendo, que vai fazer sessão com a gente, tá aqui, olha, gente, tá vendo, né? Por isso que os resultados vêm. Então, olha só. Então, esse sonho, ele não pode se materializar, por quê? Porque a frequência da pessoa é contrária. Então, vamos lá, quem não me acompanha, eu vou dar uma pincelada aqui nesse tema, tá? O sonho que nós realizamos, gente, ele não é apenas uma expressão do nosso esforço, das nossas ações. Ele também é uma expressão especialmente da nossa frequência vibracional, daquilo que nós estamos emanando. Então, se eu estou trabalhando, se eu estou estudando, se eu estou me esforçando, mas eu não me sinto merecedor, merecedora daquele objetivo, ou eu não me sinto capaz de alcançar aquilo, pode ser que eu já tenha conhecimento, eu já tenha performance, mas eu vou criar tudo para aquilo dar errado. E aí eu vou criar circunstâncias, a situação para que aquilo não aconteça. E aí fica aquela história, né, da pessoa que fica correndo em cima da esteira, igual a história do coelho, né? Tá lá achando que vai conseguir pegar a cenoura, mas ele tá correndo em cima de uma esteira, ou seja, ele tá correndo no mesmo lugar. Então, fica sempre com aquela sensação, né? Eu tô quase alcançando, sabe aquela sensação? Nossa, parece que na hora que eu tô quase dando certo, a coisa volta para trás. E aí a pessoa pensa assim, o universo tá conspirando contra mim, né? O que será que eu fiz de errado? E, gente, não é o universo, não é Deus. Acredite, é você que está criando essa realidade. E aí, gente, por que que isso acontece, tá? Por que que tem pessoas que estão, às vezes, aí correndo, rodando em círculos? Por que que tem pessoas que estão aí só querendo remediar, só querendo alívio, né? Então, eu quero só sobrevivência, eu não quero realizar os meus verdadeiros sonhos e objetivos, porque às vezes não acredito, não sei planejar, não sei estabelecer metas. Por que que isso acontece, gente? Exatamente porque essas primeiras pessoas, elas não têm o quê? Não têm um método, não têm processo, elas não têm um passo a passo para que elas possam realmente ter as ações, né, de forma assertiva para elas poderem realizar aquilo que elas querem. É exatamente isso. E aí eu não disse, né, mas aquelas pessoas que estão no terceiro cenário, olá, Manuel, que bom, querido. Aquelas pessoas que estão no terceiro cenário são aquelas que, por consequência, porque elas têm um método, o que que acontece? Como eu disse, às vezes elas não precisam de tanto esforço, não precisam de tanto trabalho, e mesmo assim elas conseguem dar saltos quânticos, como a gente diz na física quântica, né? Elas conseguem realizar sonhos e grandes sonhos e conseguem manter uma constante, subir em larga escala naquilo que elas fazem. E às vezes as outras pessoas falam, poxa, mas eu sou mais inteligente, mas eu sou mais trabalhador. E é aí que às vezes está o problema. Às vezes não é o trabalho, mas é exatamente porque não adianta você, por exemplo, né, de uma forma muito simples, não adianta você correr na direção errada. Quanto mais você pôr força, quanto mais você se empenhar, mais distante você fica daquilo que você quer realizar, daquilo que você quer construir. Infelizmente, uma grande parte das pessoas estão assim. Estão correndo e de forma ilusória, acreditando que vão chegar nos seus sonhos,
e na grande realidade elas estão cada dia mais distantes. E aí, qual que é o grande problema disso? Essas pessoas muitas vezes vão ficando cada dia mais desanimadas, vão perdendo a fé, vão perdendo a motivação, começam realmente a pensar em desistir. Muitas acabam ficando depressivas, ansiosas, exatamente, gente, porque elas não conhecem o método, elas não sabem como. E muitas acabam acreditando que o problema não é método, porque elas não conhecem, elas começam a se julgar, a achar que elas são ruins, que elas são, enfim, incompetentes e se julgam de burras e uma série de coisas que na realidade não é a verdade. Na realidade, o problema é simplesmente isso. E elas acabam desconhecendo isso, né? Olha a Neide falando aí, tenho vontade de... e nunca... que legal, que bom, Neide, né? Então, gente, tá? É por isso que hoje eu estou aqui, né? Para poder mostrar para vocês, tá? Esse erro que tantas pessoas têm cometido e também mostrar o que você que quer realmente realizar os seus sonhos, que quer alcançar os seus objetivos, pode estar fazendo para você não seguir o caminho que a maioria das pessoas está seguindo e que por isso está encontrando com frustração, com tristeza, com ressentimento, com falta de fé, com falta de confiança, tá? Então, gente, primeira coisa, né, como eu já comecei a dizer aqui para vocês, tá? O grande problema, tá? Não é que você é uma pessoa, eu sou burro, eu sou incapaz, não. A grande questão, gente, é que existe um método que você pode alcançar os seus sonhos e realizar os seus objetivos. E as pessoas, elas cometem um erro muito grande. Por quê? Voltando novamente naqueles cenários. A maioria das pessoas, tá? A maioria das pessoas, elas ignoram a importância, por exemplo, de um planejamento. Elas acreditam que simplesmente se eu tenho que fazer uma coisa, né? Eu tenho que sair correndo e fazer. Então, hoje nós estamos vivendo um momento onde as pessoas... elas acham, a maioria, que você tem que sair correndo, né? Quem vai ser produtivo vai ser quem vai correr mais. Não é. Você pode sim se desenvolver para conseguir fazer coisas mais rápido. Mas você ficar naquele nível de estresse, ficar correndo sem parar, não significa necessariamente que você está sendo uma pessoa produtiva, que você está sendo uma pessoa que está realizando grandes coisas, tá? Tem pessoas que estão correndo, e a gente não está vendo resultados, né? Então, é muito importante, tá? Um dos grandes erros aí, né, que estão juntos aí, que estão dentro da falta de um método, é a ignorância de um planejamento, que é o que acontece muito com as pessoas que estão no primeiro cenário. Aquelas que estão só correndo, desesperadas, querendo só aliviar. E que tem aquela visão de que planejamento é perda de tempo, tá? Não acontece, olha aí, Sibeli, né? Então, assim, tem muita gente que fica assim, planejamento é perda de tempo, né? Não posso perder tempo, eu tenho que correr, fica igual aquele coelho lá, né, do País das Maravilhas, né, gente? Então, fica aquela coisa, correndo, né? Então, quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Por isso que tem muita gente que tá em qualquer lugar agora. Exatamente por isso, tá? Bom, outro ponto, isso daqui eu tô falando do primeiro cenário, tá, gente? Isso, sem dúvida, né? Liderar. Outro ponto, gente, as pessoas não se conhecerem, não buscarem o autoconhecimento, tá? Não buscar o autoconhecimento é uma coisa, né, extremamente, é um dos grandes erros da maioria das pessoas. As pessoas querem, né, se colocar na solução, se colocar no caminho da solução,
sem saber qual é a sua solução. Esse aqui também, tá? É um dos erros, tá? Que faz com que as pessoas, o que acontece com as pessoas? Com que muitas vezes a pessoa comece a se dirigir para uma direção errada. Eu gosto de falar, não adianta ter a solução perfeita, olá Daniela, para o problema errado. Não adianta você ter a solução perfeita para o problema errado. Então, não sei sobre o que você está falando, Júnior. Então, outro erro, falta de planejamento e falta de autoconhecimento. É preciso se conhecer. É preciso saber aquilo que você tem como um problema, por que você está vivendo um problema. Várias pessoas podem viver o mesmo problema e cada uma está vivendo por um motivo diferente. Faz sentido para você? Então, não é porque talvez algo deu certo que vai dar certo para você. Você precisa entender qual que é o seu problema, qual é a sua necessidade. E é através do autoconhecimento que a gente consegue descobrir. E outro ponto, gente, extremamente importante, que acontece de maneira especial para as pessoas que estão no primeiro cenário, é o fato delas não terem metas. Como eu disse, elas estão naquela busca de remediar a situação. Então, elas só estão buscando não perder. A maioria dessas pessoas, elas nem estão no nível de conquistar. E, de fato, hoje, a maioria das pessoas, pessoal, elas trabalham não é para conquistar, elas trabalham para não perder. Nossa, eu não posso deixar de pagar essa conta, eu não posso deixar de fazer isso, eu não posso perder isso, eu não posso... A maioria das pessoas estão trabalhando dessa forma. Não estão trabalhando para ganhar, para realizar, para conquistar. Entende? Então, ter metas, ter um objetivo a ser alcançado. Quando uma pessoa tem meta, é que ela normalmente consegue crescer, que ela normalmente consegue cada dia ir performando melhor, né? Então, é muito importante a gente ter meta, sabe? É muito importante a gente ter um número a alcançar. Porque se eu quero falar assim, eu quero melhorar. Gente, o nosso inconsciente, ele não entende nenhuma mensagem genérica. Ele só entende aquilo que a gente fala de forma específica. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Alguém diz assim, eu quero ter muito dinheiro. E pode ser que lá na sua casa você tenha um cofrinho com, sei lá, 200 moedas de 50 centavos, de R$1. Para o seu inconsciente, você tem muito dinheiro. Então percebe que não vai haver nada, nenhuma busca neural para que você encontre um caminho para ter muito dinheiro. Então você não quer ter muito dinheiro, você quer ter quanto? Então, gente, isso é meta. Meta é algo específico, é algo mensurável, é algo alcançável, é algo temporal. Então, é assim que a gente vai conseguindo alcançar e realizar grandes sonhos. Não significa que você tem que pensar em construir um castelo da noite para o dia. Mas se você já sabe qual que é o primeiro muro ali do seu castelo, a primeira parede, né? Você já vai saber depois como construir a segunda, qual é o momento de levantar a terceira, qual que é o momento de levantar e de colocar a porta, entende? E assim vai, por etapas, mas você vai conseguindo visualizar aquele grande sonho se tornando real. Porque você foi desenhando um caminho, entende? De acordo com aquilo que você era capaz de fazer. Então, as pessoas do primeiro campo, além da reprogramação, além da crença, né? Da série de falta de crenças limitantes, que a pessoa não confia nela, que a pessoa não se acha capaz, que a pessoa às vezes acha que, por exemplo, que se eu for rica eu não entrarei no reino dos céus, né? Ou que eu acho que tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro. E aí, se tem um caminho onde eu posso trabalhar pouco, adivinha? Eu não vou enxergar quando eu tenho essa crença. Os caminhos que eu vou enxergar sempre vão ser caminhos de sofrimento, de luta, ou seja, caminhos que estão coerentes com aquela crença que eu estou tendo naquele momento. Olá, Luciano.
No segundo cenário, nós já vamos ver algumas coisas diferentes. Nós já temos um pessoal que tem uma consciência um pouco mais elevada em relação a planejamento, em relação a autoconhecimento, né? Já tem um pouco mais, não vou dizer que já tem na íntegra essa consciência, tá? Em relação a metas, tá? Só que nesse cenário, por mais que essas pessoas já tenham esses elementos, elas estão sendo pegas por suas crenças limitantes. Então, elas ainda não têm a autoconfiança necessária para realizar os sonhos, elas ainda não têm a autoestima necessária e muitas vezes elas têm várias crenças equivocadas a respeito do sucesso. Então, por exemplo, eu atendo pessoas que, olha para você ver, gente, é tão ilógico o nosso inconsciente, às vezes a própria pessoa não sabe. Mas, por exemplo, tem pessoas que elas rejeitam o sucesso porque elas acreditam que elas vão perder a família. Tem gente que acha que quando tiver sucesso vai acontecer um acidente e vai morrer. Tem gente que acha que se eu tiver sucesso eu vou ser invejado. Eu vou estar rodeado de pessoas interesseiras. Então, a pessoa, sem saber, vai rejeitando, às vezes, algo que ela deseja muito, o sucesso, a fama, a realização, por causa dessas coisas, gente. Olha só, e são crenças, não é real. É crença. Agora, de fato, quando a pessoa acredita, ela magnetiza aquela realidade para a vida dela. Mas, por causa dessas crenças, muitas vezes a pessoa rejeita a realização do que ela quer. Aí ela fica naquele caminho de sabotagem. Sabe aquela sensação que a pessoa tá quase pegando o sonho e ele desaparece? Sabe, gente? É isso que acontece. A pessoa tá quase pegando ali, tá na palma da mão, mas parece que não pode acontecer, né? E quando a pessoa ainda não tem essa consciência de criador da realidade, muitas vezes ela fala, nossa, mas não acontece pra mim, né? E na verdade somos nós que estamos falando que não, isso não pode acontecer. Porque na verdade não é o sucesso que a pessoa rejeita. Na verdade, eu tô pondo, gente, como exemplo, tá? Não é que todo mundo quer isso, né? Eu só tô usando de exemplo. Não é que a pessoa tá rejeitando as vendas, o crescimento financeiro. Na verdade, a pessoa tá rejeitando o que aquilo representa na vida dela. Vocês percebem? Então, se eu tiver muito dinheiro, eu vou perder a minha família. Se eu tiver, por exemplo, e assim vai, eu vou ficar sem tempo, né? Porque às vezes a pessoa tem a crença, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu vou trabalhar mais tempo, e aí eu vou ficar longe, por exemplo, da minha família, eu não vou ter tempo para mim. E aí, com isso, a pessoa cria um mecanismo de sabotagem. E aí, as pessoas que estão no terceiro cenário, elas já têm isso tudo alinhado. Então, elas já não se sentem desprotegidas diante da inveja, elas já têm segurança de que elas podem ser amadas independente do sucesso que elas tiverem. Tô usando novamente o mesmo exemplo, tá, gente? E aí, quando ela tem isso, ela tem o plano, ela tem a meta, ela tem pronto, né? Ela já conseguiu aí, tá? Encontrar o caminho, né? Oi, Elaine, querida, bem-vinda. Já conseguiu encontrar o caminho, né? Não sei se foi a Elaine que eu atendi essa semana. Já conseguiu encontrar o caminho, né? Pra poder aí realizar o seu sonho. Você entende, gente? E o que acontece com isso, gente? Quando você, tá? Quando você... Elaine, que bom, querida, que bom. Olha só, né, gente? Quantos coaches aqui, que gracinha. Por isso que, ó, salta, né? Vai embora, ninguém segura. Ó, gente, é por isso, tá? Que quando a pessoa, ela alinha o autoconhecimento, peraí, o que realmente é o meu problema? Qual é a meta que eu quero alcançar? Então, qual que é o planejamento? Qual vai ser a minha estratégia? A estratégia que eu preciso nesse momento, percebe? E aí, na hora que eu vou implementando, eu fiquei com dificuldade aqui. Parece que eu tô com dificuldade de cá. Então, aí, vai vendo com as crenças, porque quando a pessoa tá com dificuldade,
tem crenças ali, tem coisas limitando a pessoa ali. E aí, o que acontece? A pessoa trabalhando esses pontos, gente, ela começa a fluir. Então, às vezes, eu tenho pessoas que às vezes elas não falavam, elas morriam de medo de palestrar. De repente, elas começam a palestrar. De repente, pessoas que tinham medo, vendedores com medo de falar o preço, já achava que a pessoa ia falar não. E aí elas falam o preço com segurança e adivinha o que acontece? Quanto mais segurança você tem daquilo que você está fazendo, mais segurança você passa para as pessoas e aí vai aumentando as vendas, né? Quantas pessoas, gente, que eu já atendi exatamente dessa forma, né? Que às vezes a pessoa tinha dificuldade para falar. Por que a pessoa tem dificuldade para falar muitas vezes o preço, tá? Pode ser que, eu tô me lembrando disso e pode ser que tem várias pessoas aqui que trabalham com vendas, né? Porque às vezes a pessoa não se valoriza. E quando eu não me valorizo, adivinha o que acontece? Ai, eu também acabo não valorizando o que eu faço, acabo não valorizando. E as pessoas compram, gente, o que você compra, né? Então, por isso que quanto mais você vai aumentando esse valor, mais você vai conseguindo fazer, quanto mais você se compra, mais os outros vão comprando, né? Mais as pessoas vão comprando as suas ideias e uma série de coisas, entende, pessoal? Assim, eu tô colocando, né, de forma geral aqui para vocês, sabe? Então, essas crenças, muitas vezes, é exatamente um dos motivos que faz as pessoas ficarem rodando, né? Aí, a Cibele, né, pelo jeito, tá no número 2 aí, né, Cibele? Olha, gente, olá, Rosana. Gente, o que acontece, tá? Então, essas pessoas que estão alinhadas, elas conseguem dar saltos. Elas conseguem muitas vezes, gente, captar aquela visão, aquelas oportunidades que quem está numa frequência baixa de crenças limitantes não consegue enxergar. Porque não está na mesma onda, não está no mesmo canal, não está vibrando na mesma frequência, entende? Então, a pessoa que está numa onda diferente, ela vai conseguir captar coisas diferentes, né? E aí, muitas vezes a pessoa que tinha dificuldade, né? Eu tenho pessoas que tinham dificuldade, por exemplo, médicos que tinham dificuldade de fazer cirurgia, uma série de coisas, né, pessoal, que a gente já viu mudança, e a mudança total começou exatamente de dentro. Porque hoje, gente, o que tem de profissionais capacitados no mercado é incrível. E o que tem de oportunidade também é incrível. Será que é falta de conhecimento? Será que talvez é falta de experiência de trabalho? E na minha experiência, gente, eu vejo que é simplesmente esse trabalho interno que falta para muitas pessoas que são maravilhosas, só que isso ainda não está impresso dentro da pessoa. E a gente encontra exatamente aquilo que está dentro da gente. Tudo que está ao nosso redor, tudo que a gente está vendo no externo, é uma realidade daquilo que está acontecendo dentro de nós. O nosso exterior reflete o que está acontecendo dentro de nós. Mas fico sem jeito. Igual eu, Cibele, faço o meu melhor, mas fico sem jeito de aumentar meu preço. Olha aí. Gente, então, tá? Então, na realidade, existe um método, né? Para você conseguir alcançar os seus sonhos, alcançar os seus objetivos com rapidez, com segurança, com sustentabilidade e principalmente tendo a visão, a direção daquilo que você quer conquistar, certo? Né? Como eu disse para vocês, o grande erro é a falta de método, é a falta desse passo a passo, porque não adianta você estar só com uma peça do quebra-cabeças, tá? Mesmo assim, pode ser que as outras partes ali, elas vão fazer muita falta para você entender a direção, para você saber aonde você tem que chegar, qual é o seu caminho, né? Ontem eu falava sobre tempo divino, né? Que também é algo que faz parte do método que você precisa para você chegar no seu objetivo, certo? Então agora eu vou falar um pouco para vocês, né? Já que eu disse que o erro é a falta do método,
eu vou falar um pouco para vocês sobre esse método, tá? Que eu, sem dúvida, pela minha experiência, gente, já são 12 anos, né? Então, eu como algumas pessoas já conhecem um pouco da minha história, né? Eu comecei a pesquisar isso, não foi para ajudar ninguém, porque eu precisava muito de ajuda, né? Então, eu comecei a minha busca de produtividade, comecei a minha busca sobre física quântica, e desde 2006, né, que eu comecei a minha busca sobre física quântica, sobre produtividade, também já tem um bom tempo, né? Na verdade, tem uns 12 anos tudo isso. Então, o que acontece, gente? Foram muitas coisas, né? Muitos testes, muitas experiências, e eu fui a cobaia, né? Então, hoje, nós estamos aí com várias técnicas, né? Theta Healing, Reiki, barras, coaching, sou especialista em produtividade, HQI, enfim, gente, uma série de técnicas, PNL, FT, Ho'oponopono. E aí a gente vai vendo, né, o melhor de cada uma dessas técnicas, o que funciona, o que não funciona, qual que é a eficácia de cada coisa, né? E com tudo isso, gente, resumindo, né, eu pude chegar aí, tá? Nesse método, né? Nesse passo a passo, que é o que eu vou apresentar aqui agora para vocês, tá? Bom, como eu disse para vocês, o primeiro passo que nós precisamos é o autoconhecimento. De fato, gente, eu gosto de falar que nós estamos sempre nos conhecendo, tá? Sempre estamos nos descobrindo e a gente tem que valorizar isso. Valorizar para descobrir o que pode... Porque se eu quero ter um crescimento constante, se eu quero evoluir sempre, eu preciso entender que o autoconhecimento, ele é imprescindível para que eu possa me manter nessa constante, nessa evolução constante, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar, né, quando eu falo de autoconhecimento, é que você tem que buscar um raio-x do que está acontecendo. Então, se você está com problema de controle financeiro, tá? O que acontece, gente? Se você tá com problema disso, você tem que ter um raio-x. Peraí, como que eu tô gastando, né? Isso é para qualquer sonho. Então, às vezes é muito fácil, né? Se a gente fala de emagrecimento, né? Alguns de vocês sabem, né? Que eu já fui bem gordinha, né? Já pesei 20 quilos. Então, se você quer ver aonde que você, às vezes, quer emagrecer, aonde que eu tô comendo demais, né? Eu preciso lá e anotar, eu preciso olhar exatamente o que eu estou fazendo para ver aonde que eu estou errando. Então, se eu não estou fazendo vendas, né? Eu sei que tem uma turma aqui, uma turma de pessoas multinível, empresários, autônomos que trabalham com venda, eu preciso entender ali, fazer um raio-x para começar a ver o que eu estou fazendo que talvez não está legal, e até quando eu vejo o que eu estou fazendo, eu também posso ver o que eu não estou fazendo, que eu deveria fazer. Porque às vezes a explicação da nossa falta de resultado num determinado aspecto, num determinado ponto, gente, não é só relacionado ao que nós estamos fazendo, também o que eu estou deixando de fazer e que está trazendo essa realidade na minha vida. Um segundo ponto extremamente importante ligado ao autoconhecimento, que eu gosto de falar, gente, é a importância da gente conhecer os nossos valores. Cada pessoa tem o seu valor. O seu valor não é melhor do que o meu e nem os meus valores são melhores do que os seus. Mas cada um de nós só vamos ser felizes e só vamos conseguir realizar os nossos sonhos se nós estivermos respeitando os nossos valores. Todas as vezes que a gente toma uma decisão e a gente fica mal com aquela decisão que nós tomamos, é porque a gente de alguma maneira está negligenciando, está violentando um valor que é importante para nós. E quando você, por exemplo, se coloca no caminho do seu objetivo, gente, e você começa, né? Todo mundo fica empolgado, né? Primeira semana, segunda semana, mas se você está violentando o seu valor, na terceira você já está desanimado, na quarta você já está, na quinta você, na maioria das vezes, já abandonou o seu sonho. Muitas pessoas que eu conheço que pararam no meio do caminho, gente, foi exatamente por isso. Porque estavam tendo seus maiores valores ali violados, tá? Tem gente falando que tá travando. Por favor, quem tá me assistindo,
Me dá um ok se tá bacana a transmissão, tá? Pra gente poder validar, pra gente ver se é alguma coisa lá na Edilene ou se é aqui conosco, né? Gente, só para vocês entenderem, tá? O que são valores. Então, por exemplo, existe o valor da liberdade, existe o valor do sucesso, existe o valor da fama, existe o valor da responsabilidade, né? Pois é, vamos fazer uma palestra aí, Luciano. Existe o valor, né? Da mudança e variedade, tá? Existe o valor que mais, gente? Deixa eu lembrar, da compaixão, da contribuição, do crescimento contínuo. Olha, gente, meus feedbacks aqui me disseram, tá? Sobre a questão da transmissão, que tem, para a maioria das pessoas, tá ok. Então, vamos continuar. Quem tá com probleminha, a dica é que você saia da live e volte, tá? Às vezes, fazendo isso, você tem uma melhora, né? Agora, olha só, tá? São vários valores, né? Vixe, Sibeli, são vários valores, tá? Agora, gente, é importante você entender. Você não tem que viver o valor de outra pessoa só porque você acha bonito. Você vai ser feliz vivendo o seu valor. O que você precisa é criar um plano para respeitar o seu valor. Melhor coach. Oh, obrigada pelo carinho, Bruno. Agora, olha só. Terceiro ponto, gente, que eu falo pro pessoal, né? Meus coaches não me deixam mentir. Nós precisamos, gente, conhecer o nosso perfil comportamental, tá? Então, existem pessoas que são dominadoras, então são aquelas que mandam, né? Que têm iniciativa, são práticas. E elas muitas vezes também, às vezes, vão ter dificuldade com relacionamento, às vezes elas vão ter dificuldade de saber como colocar, como falar, né? Então, tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Tem as pessoas que são influentes, que são comunicativas, gostam de conversar, né? Mas por outro lado, gente, essas pessoas, elas às vezes perdem muito fácil o foco, a concentração. Tem aquelas pessoas que são estáveis, tá? E aí, essas pessoas que são estáveis, elas são mais calmas, né? Aumenta o som aí, Edilene, tá sem ouvir. Elas são mais calmas, falam, né, mais assim, de forma mais harmoniosa, mas às vezes tem muita dificuldade com mudanças, são muito rígidas consigo mesmas, são muito perfeccionistas. E tem aquelas pessoas que são quietinhas, né, são os conformes. Eles são quietinhos, assim, a gente tem uma dificuldade de fazer uma leitura se a pessoa tá feliz, se ela tá sofrendo, né? E o que acontece, gente? Todos os perfis têm pontos fortes e têm pontos fracos. E nós temos a tendência de querer fazer mais do que nós somos bons e negligenciar, né? Pôr debaixo do tapete aquilo que nós somos ruins. E às vezes, uma das coisas que está levando a maioria das pessoas a não conseguir realizar é exatamente a falta de desenvolvimento daquilo que você talvez não é tão bom. Não é que você tem que ser o melhor naquilo, mas às vezes só o fato de você melhorar já traz o equilíbrio que você precisa para conseguir ter o desempenho que você quer. Outro ponto importante, gente, é você entender que mesmo que você fale assim, meu objetivo, Marina, é profissional. Meu objetivo, eu quero ter mais tempo. Marina, eu quero ter controle financeiro. Eu quero melhorar meus relacionamentos. O que acontece, gente? Independente do seu objetivo, nós precisamos ter metas para cada uma das áreas da nossa vida. Então, você precisa ter um tempo para a sua saúde, você precisa ter um tempo para atividade física, um tempo para os seus amigos, um tempo para a sua família. Você que é casado, que namora, para o seu esposo, para o seu namorado, para a sua namorada, para a esposa, para os filhos, né? Quando isso está definido, tá? A gente diz que vários ladrões do tempo que são autogerados, eles não vão estar ali para atrapalhar você, para diminuir a sua performance. Então, é muito importante você entender que quando a gente vai, por exemplo, se dirigir, né? Eu quero atingir uma meta na minha vida profissional,
Mas não tem como você chegar em algum lugar sem você se levar. Eu gosto de falar assim. Não tem como você alcançar um objetivo numa área da vida sem você se levar. Ou seja, sem você levar as outras áreas da vida, porque todas as áreas da sua vida, elas são você. As áreas da sua vida são você. Então você não é só essa carne aqui, né? Não, você é, né? Você é a representação de todas as áreas da sua vida. Esse, gente, também é um dos pontos, e eu tinha essa visão antes, que a gente precisava anular alguma área por um tempo para a gente poder conseguir algo que a gente quer. Você não precisa anular. Talvez o que você precisa é gerenciar melhor o seu tempo que você vai dedicar para aquela área que para você é mais importante e o tempo que vai ser dedicado para as outras áreas, percebe? Então, anular as áreas da sua vida é a pior coisa que você pode fazer para os seus sonhos e para os seus objetivos. E, gente, é extremamente importante conhecer a nossa missão. Extremamente importante. Até mesmo para você que fala assim, não, mas eu, por exemplo, sou dentista, eu sou coach, eu sou... Gente, dentro das carreiras hoje em dia, hoje o maior problema da maioria dos profissionais, gente, é não saber avaliar o custo das oportunidades. Porque se eu até mesmo falar, olha, eu sou isso, tem milhares de oportunidades dentro disso. E muitas vezes as pessoas estão querendo abraçar como se fosse um leque, né? Tudo de uma vez. Elas não querem estabelecer degraus, elas não querem estabelecer aquilo como se fosse uma escada. Qual é o degrau que vai me levar para o segundo degrau? Qual é e o segundo degrau, ele tem que me levar para qual degrau? E assim sucessivamente. Outra coisa extremamente importante que tem que ter dentro do método, gente, é estabelecimento de metas. Você precisa ter metas sempre, até quando tá tendo Copa do Mundo, você tem que ter metas. Não tem como alguém ser plenamente feliz se não tem metas, porque meta está totalmente relacionado à performance. Você tem que ter meta diária, meta semanal, meta mensal. Nós precisamos ter metas. Os números, gente, isso era uma coisa que eu rejeitava muito, né? Minha formação acadêmica, eu sou formada em Direito, então imagina. Então, gente, os números, eles são os nossos melhores amigos. Eles mostram se nós estamos numa crescente ou se nós estamos caindo. Então, você nunca vai estar parado. Ou você vai estar subindo ou você vai estar decrescendo. Então, é exatamente quando eu coloco meta, né, que eu começo a ver o que eu realmente estou construindo e o que eu não estou construindo na minha vida, né? Agora, o que acontece, gente? Além das metas, tá? Nós precisamos ter um planejamento. Um planejamento. E não pode ser qualquer planejamento. Por que eu estou falando disso agora? Porque o planejamento, ele tem que contemplar os meus valores, o meu perfil comportamental, as minhas metas. Ele tem que contemplar tudo aquilo que é importante ali para mim, a minha missão, as prioridades da minha missão, para que eu realmente consiga começar e terminar, né? É o que eu digo, tem que ter iniciativa e terminativa, né? Senão não adianta. E por último, gente, você precisa trabalhar a reprogramação mental. Trabalhar as crenças que estão fazendo com que você fique patinando, né? Ou quem sabe, talvez, fica dando um passo para frente e 10 para trás. As crenças limitantes que estão impedindo você de romper com a barreira do terror. Parece que você bate naquele muro, mas dali você não passa. Quem já teve essa sensação, né? Então, isso aí a gente chama de barreira do terror. Então, quando você vai rompendo, tirando essas limitações, fica fácil de você passar para o outro lado. Gente, então, esse é o método, esse é o passo a passo para que você realmente encontre o melhor caminho para realizar os seus sonhos e seus objetivos.
para você não ficar dando um passo para frente e 10 para trás, para você não ficar rodando em círculos, né? E aí, gente, você que tá, talvez, né, que tá aqui me ouvindo, que talvez não tá no meu programa ainda, porque eu sei que tem algumas pessoas que já estão, e que talvez está vivendo isso e quer realmente seguir um caminho, né? Você tem duas opções. Você pode escolher procurar todos esses passos sozinho, né? Pode ser que você perca talvez um tempo considerável, porque na verdade, como eu disse, esses passos já é algo que eu venho trabalhando aí, né, por 12 anos para poder encontrar realmente o melhor. Ou você pode entrar, né, no nosso programa Super Conquista de Sonhos e Objetivos, onde você vai ter tudo isso de forma detalhada, né, dividido aí em 10 encontros e tendo aí toda a orientação, né, minha, para que você possa vivenciar cada uma dessas etapas, né? Então, a gente tem um programa chamado Super Conquista de Sonhos e Objetivos. Eu tenho uma alegria muito grande de falar que hoje a gente já tem mais de 100 depoimentos, né? Para mim é uma alegria muito grande. O que mais me deixa feliz, que eu gosto muito de colocar nos depoimentos, é que eu tenho pessoas assim de todos os lugares, né? Eu acho que a gente já atendeu pessoas de todos os estados do Brasil, gente dos Estados Unidos, gente de Portugal, né? Então, assim, pessoas de diferentes idades, pessoas com diferentes profissões, homens, mulheres, e o que é mais incrível, gente, simplesmente por seguir o método, né? Pessoas comuns, por seguir o método, estão conseguindo resultados extraordinários, né? Então, gente que, por exemplo, conseguiu através do programa, né? Gente que conseguiu excelentes empregos, pessoas, empresários que alavancaram 4 vezes mais o faturamento, alavancaram 4 vezes mais o lucro, né? Pessoas que conseguiram melhorar, né, os seus relacionamentos afetivos, coaches aí que dobraram, né? Encheram a agenda, ficaram na fila de espera, né, com gente na fila de espera, pessoas que queriam um grupo e conseguiram o dobro. Então, pessoas que fecharam contratos altíssimos nos seus negócios, né? Então, assim, gente, graças a Deus, muitas pessoas que a gente viu aí viver uma transformação muito grande, né? Gente que estava depressiva e conseguiu emprego, conseguiu se tornar empresário também, né? Pessoas do multinível alavancando. Então, gente, sem dúvida, né? Para mim é uma alegria muito grande, assim, poder testemunhar tudo isso, sabe? E aí, como eu disse, esse programa é entregue em sessões, né? Eu atendo 100% online, tá? Então, ele é entregue em 10 encontros de 1h20 a 1h30, né? Sendo um encontro semanal, tá? E a pessoa também que entra no programa, ela ganha de bônus um curso online que eu tenho de autoavaliação DISC, do teste de perfil comportamental, que eu considero, assim, extremamente importante para qualquer profissional que quer avançar no mercado, porque ele é importante tanto para a pessoa quanto para você melhorar os seus relacionamentos, ter mais assertividade. Então, isso é bom para você que quer ter enfim, né? Trabalha no emprego. Para você que quer ter clientes, você precisa entender sobre isso, tá? E a pessoa também que compra ganha aí uma sessão extra, né? Então, gente, eu estou terminando aqui a minha live, tá? Mas você que quer aproveitar essa oportunidade, né, que quer estar com a gente aí também, quer ter mais informações sobre o programa, tá? Você pode entrar em contato comigo pelo direct, tá? Ou pelo WhatsApp 62 984 24 6089. 62 984 24 6089, tá bom, gente? Quem quer ter mais informações a respeito do programa, né? Pode estar procurando a gente, tá bem? Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês, né, nessa noite. Espero que possa ter agregado, que possa ter aberto a visão aí de vocês, expandido mais, tá?
Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela confiança, por todo o carinho, né, que vocês emanam por mim, tá? Saiba que eu sinto tudo isso, né, e desejo mesmo para cada um de vocês, tá bom? E é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!